Tudo bom, pessoal? Estamos aí para mais um encontro, então, né? Agradecer a todos que se inscreveram aí no canal e pedir para que quem não se inscreveu ainda se inscreva, para que vá esse conteúdo aí que eu crio aqui, né? E eu vou dizer assim que eu crio ele do zero mesmo, pego uma folha em branco e vou fazendo, tá? Então a ideia é passar esse conteúdo aí para maioria das pessoas possíveis, tentar ajudar aí quem está precisando, estudando para concurso, né? Precisando do português aí, tá? Para isso que a gente se forma, né? Para ajudar, né? Pessoal, então, algo que está presente na nossa vida aí no dia a dia são as circunstâncias, né? Então, onde é que eu estou agora, né? Para onde eu vou, como eu vou, né? Então, a gente está sempre lidando com circunstâncias, né? Ao longo da nossa vida, né? E, por exemplo, um detetive trabalha com circunstâncias o tempo inteiro, né? Seja ele um detetive particular, um detetive da polícia, um investigador, de qualquer forma, está lidando com circunstâncias. E assim, qualquer um, até um administrador, lida com circunstâncias o tempo inteiro, tem que fazer seu planejamento, né? Tudo tem que sempre se responder essas perguntas o tempo inteiro, ao longo da nossa vida, né? Onde, quando, se é uma certeza, se é uma negação. A gente está sempre respondendo esse tipo de coisa. De que modo, né? Quanto que, né, vai custar isso, né? Se vai custar muito, se vai custar pouco. Então a gente está sempre colocando isso no nosso planejamento de vida, no nosso planejamento pessoal, ou então na parte profissional mesmo, né? Então, como utilizar localizar essas circunstâncias, a gente está acostumado a lidar com elas, né? De localizar elas na nossa escrita, colocar elas no texto da melhor forma possível, utilizar a pontuação correta e, e poder ali ter uma intenção, né? Como é que a gente vai utilizar essa circunstância de forma a ter a intenção nossa de comunicação ali, tá? Então, eu não vou me ater a detalhes ali, tá? Sobre quais os tipos de circunstâncias, tipos de advérbios e por aí vai. A nossa ideia é ir direto ao ponto ali da parte escrita, mas coloquei um resuminho aqui, tá? Que vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida ali, tá? E, inclusive para o exercício que eu coloquei aqui embaixo, tá? Vou colocar ali para vocês poderem ler com calma. Então é localizar ali as circunstâncias naquela frase ali, tá? Naquelas frases ali. Paulo estava descansando em casa naquela tarde. Então, quais são as circunstâncias ali naquela frase? Vou dar uma pausada no vídeo, daqui a pouquinho a gente já discute ali. E aí eu vou falar para vocês alguns detalhes ali. Tem que cuidar, principalmente quem vai escrever ou vai até participar de um concurso ou um vestibular aí. Então, vamos dar uma pausadinha no vídeo, daqui a pouquinho a gente já discute ali as respostas. Então, pessoal, respostas aqui, tá? Então, em negrito ali eu coloquei as circunstâncias, tá? E coloquei também que tipo de circunstância é, tá? Tá ali em verde. Então, em casa, naquela tarde, temos duas circunstâncias ali, detalhezinho, tá? Não vai vírgula aqui, ó, tá? Não tem necessidade, porque posição normal da circunstância é no final da frase aqui, tá? A gente chama isso aqui, tá, de uma expressão adverbial de lugar, tá? Aqui também é uma expressão adverbial. Por que é uma expressão? Porque são mais de uma palavrinha que juntas ali formam essa ideia de tempo, né, naquela tarde. E isso aqui a gente, vamos falar sintaticamente aqui, né? É um adjunto adverbial, tá? De tempo. Todos os dias também, tá? É uma expressão de tempo.
e das 8 às 17 horas também é um complemento ali de tempo ali, tá? Então, nós temos mais duas expressões, pode ver que também não há necessidade de vírgula ali, tá? Porque elas também estão no final da sentença, que é o normal, o natural ali na frase. Felizmente, né? Então, uma expressão, circunstância de modo, né? Tá no início e na sentença, então tem a vírgula depois. Porque teve uma folga na tarde, a causa do Paulo ter descansado, né? Se ele não tivesse tido essa folga aqui, consequentemente ele não teria conseguido descansar. Então, essa causa aqui é uma também dando essa ideia de circunstância. E assim, pessoal, é uma oração, tá? É uma oração aqui que está complementando aqui essa oração principal aqui, tá? Aqui a gente chama de oração adverbial. A gente fala que advérbio é uma palavra isolada, né? Então, assim como substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, for pegar esses termos de forma fora da frase, tu vai conseguir ali olhar, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um artigo, um advérbio, um adjetivo, né? Um numeral. A gente vai falar isoladamente. Agora, quando a gente coloca ele dentro de uma frase, daí ele já vai ocupar uma função sintática ali. Ou ele vai ser um sujeito, ele vai ser um complemento nominal, um objeto direto, um objeto indireto, ele vai ter a função sintática dele dentro da frase. A mesma coisa acontece com o advérbio. O advérbio, dentro da frase, ele é chamado de adjunto adverbial. Mas a gente viu que os advérbios, né, muitas vezes eles são substituídos por expressões adverbiais, que têm a mesma função de um advérbio, que nem no caso ali, né? Em casa, né? Se for dizer casa, é um substantivo. Mas aqui, ó, essa expressão junta, tá, a ideia de lugar. Então, ela está fazendo o papel de um adjunto adverbial, tá? Então, não é só o advérbio que dentro de uma frase vai dar a ideia de circunstância, tá? Então, isso é importante aí, vocês, para algum concurso, saber que essas expressões aqui também fazem parte aí das circunstâncias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, hoje e nunca, isoladamente são advérbios, mas dentro da frase, que nem eu já tinha falado, eles são adjuntos adverbiais. Então, aqui, ó, nunca é um adjunto adverbial. Tirar ele da frase sozinho, isoladamente, é um advérbio, né? Hoje aqui é um adjunto adverbial, da ideia de tempo. Isoladamente vai ser um advérbio, né? Então, falando aqui dessa oração, tá? Porque teve uma folga na tarde, né? Então, é uma oração, tá? Pode ver que não é um advérbio só, não é só uma palavra isolada, mas é uma oração que dentro aqui está exercendo uma função de advérbio, tá? Está exercendo uma função de circunstância, uma adjunta adverbial. Então, uma oração aqui que exerce a mesma função, tá? Então, tem que abrir um pouquinho a mente aí para perceber que não é só aquelas palavras ali, né, que a gente começa a classificar muitas palavras, né? E aí depois esquece que não é bem assim na hora de ler a frase, na hora de ler a sentença. Seguindo aqui, pessoal, a questão da pontuação, como eu já tinha falado ali na nossa resposta, né? Então, não tem necessidade, então, de colocar essa vírgula aqui, e não tem necessidade de colocar essas vírgulas quando o adjunto adverbial for no final, estiver no final da frase. Agora, se ele estiver deslocado no meio da frase ou no início, tem que colocar uma vírgula ali para separar ele, tá? Então, essa é uma das regras da vírgula. Pode colocar no início? Pode. Depende da intenção de quem está escrevendo ali. Então, vamos dar um exemplo ali, tá?
O motociclista atravessou a Avenida Farrapos em alta velocidade. Avenida Farrapos, tchê, Porto Alegre. Será que tem mais alguma Avenida Farrapos em algum outro local? Não sei, não tenho conhecimento. Deve ter, né? Não sei. Mas é o que eu conheço é lá em Porto Alegre. Então, o motociclista atravessou a Avenida Farrapos em alta velocidade. Isso aí pode acontecer, né? Muito no trânsito, né? Não só motociclista, como motoristas também, né? Mas, pessoal, geralmente aqui, ó, em alta velocidade está no final, né? Não tem vírgula. Mas e se eu sou um repórter e eu quero dar ênfase para a questão da velocidade lá, para minha notícia lá, chamar mais atenção. Quero dar ênfase para a alta velocidade que chamar mais atenção ali na hora da escrita, né? Então, eu posso escrever a sentença assim, ó. Em alta velocidade, o motorista atravessou a Avenida Farrapos. E nós vamos usar a vírgula, e isso aqui vai chamar mais atenção do leitor, tá? Vai dar mais ênfase ali para a questão da velocidade. Mostrando que o motociclista ele não só atravessou a Avenida Farrapos, né? Atravessou em alta velocidade, que isso que é o impactante. Imagina se acerta alguém, um, algum carro, causa um acidente, enfim, né? Então, vamos cuidar aí, pessoal, vamos cuidar o trânsito, né? Notem aqui, pessoal, que a Avenida Farrapos, apesar dele ser um lugar, não é um lugar fixo, né? Não, um lugar. Um lugar é só um lugar fixo? Não, um lugar pode ser uma área, né? Pode ser uma avenida. Apesar de ser um lugar, aqui nessa frase aqui, ele não está desempenhando a função dessa circunstância de lugar, né? Porque ele atravessou o que, né? Então, ele está complementando esse verbo aqui. Está complementando o atravessou. Então, a Avenida Farrapos é um objeto direto aqui desse verbo, atravessou o que. Verbo transitivo direto requer um objeto direto aqui depois, tá? Então, cuidar aí, tá, pessoal? Concurso, vamos cuidar, ver na frase aí a função da função sintática ali do termo, tá? Para não cair em pega-ratão. Ah, Avenida Farrapos é um lugar, é um advérbio. Tá lá na questão lá, que pode ser um adjunto adverbial. Aí tu vai lá e marca. Aí não analisou direitinho. Por isso que eu digo, a gramática, ela ajuda, sim, algumas coisas, né? Principalmente quem está se preparando para o concurso, tá? Então, pode deixar a gramática de lado aí, tá? Vamos escrever, mas vamos também se ater à gramática. E ela ajuda também aqui, ó, a questão, né, a adjunta adverbial, deslocar. O que que é uma adjunta adverbial? Vai precisar ter um conhecimento de gramática para saber que o adjunto adverbial deslocado, né, que é o normal, está no final da frase, está deslocado para o início ou para o meio da frase, tem que estar entre vírgulas ali, tá? Mas não fugindo, né, da meu objetivo, que é sempre, né, focar na questão da escrita, tá? Na questão mais pragmática mesmo, né, que nem eu falei lá no meu vídeo introdutório, né? Então, o objetivo é escrever mesmo, aprender escrevendo, né? Então, a principal ideia aqui é localizar essas circunstâncias nas frases na hora de escrever, enriquecer o texto com essas circunstâncias. Vamos enriquecer o texto, né? Não adianta só falar assim, Paulo caiu. Ah, Paulo caiu, e aí? Né? Quer estar escrevendo alguma coisa? Escreve. Estava em casa, que horário, né? Dá detalhes ali, vamos enriquecer o texto, tá? Você vai fazer redação, tá? É uma redação, uma narração. É interessante colocar bastante essas circunstâncias aí. Só cuidar, que nem eu falei, a pontuação, o uso da vírgula, né? E a intenção também. Por que que eu vou colocar uma circunstância ali? É interessante colocar, né? Às vezes colocar uma circunstância ali, né, pode não ser adequado, né, para aquele momento.
Está escrevendo uma história, deixa a circunstância, mas para o final, principalmente se é algo que vai, algum texto assim que vai criar um certo suspense, né? Então, tudo depende da intenção. Quer colocar um suspense, quer deixar a circunstância para depois? Pode ser. Depois vai aparecendo essas circunstâncias, né? Então, você vê como tudo depende na hora da escrita, né? E a gente tem que utilizar a língua de uma forma adequada, né? Não tem nada engessado, né? A gente pode modificar de acordo com aquilo que a gente quer transmitir, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa explicação, tá? Uma explicação simples, tá? Mas a ideia é mais prática mesmo, tá? E na hora que vocês forem escrever, eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar um pouquinho nessas circunstâncias, melhorar um pouco o texto, escrever mais detalhes, mais coisas, né? E, e sempre pensando nessa questão para que eu estou escrevendo aquilo, por que eu estou colocando aquela informação, não colocar só do acaso ali, tá? Fazer a coerência, a coesão no texto ali, tá bom? Grande abraço para vocês ali e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.